Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Com as notícias desta quarta-feira, né? Resumindo as notícias do dia, trazendo entrevistas interessantes aqui e antecipando sempre as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite. Eu ia trocar de câmera, mas não troquei. Aí o Fernando Lopes, né? Deixei mal o Fernando Lopes. Vamos agora, Fernando. Veja agora os destaques da edição desta quarta-feira. A tecnologia de ponta conectando o Rio Grande do Sul com o mundo. Um cabo gigante no fundo do mar chega ao litoral gaúcho para criar uma nova rota internacional de internet e dados. Em instantes, vamos até o Balneário Pinhal para conversar com o prefeito César Furini. Vamos conhecer esta mega operação que vai fortalecer os serviços de tecnologia e inteligência artificial no estado a partir de 2027. As oportunidades para os jovens na capital e o Feirão da Empregabilidade no Dia Internacional da Juventude. Porto Alegre promove uma ação com oferta de vagas de trabalho e diversos serviços gratuitos para a população. Hoje, no RS em Movimento, vamos falar desta e outras iniciativas que valorizam a juventude em Porto Alegre. Uma prestação de serviço completa para quem busca uma chance no mercado de trabalho. No esporte, o que a população da capital gaúcha espera dos Grenais da Copa do Brasil e o impacto dos clássicos no calendário da dupla e na luta contra o rebaixamento. Direto do Estúdio do Tempo, a chuva que voltou ao Rio Grande do Sul e segue até o final de semana e até a temperatura vai subir. Será um sinal de fim de inverno para os gaúchos? Veja agora no RS em Movimento. Um cabo gigante que vem pelo fundo do mar chega até o litoral do Rio Grande do Sul. Ele vai funcionar como uma nova rota de internet e transmissão de dados, ligando o Balneário Pinhal a uma rede internacional. Na prática, isso pode ajudar a deixar o estado mais conectado com outros países e fortalecer serviços que usam muito tráfego de dados, como internet, nuvem, streaming e inteligência artificial. Nessa fase, o cabo está sendo puxado do mar até a praia com apoio de navio, mergulhadores e equipes em terra. Depois ele vai ser ligado à estrutura que segue até Porto Alegre. A previsão é que o sistema entre em operação no início de 2027. E para falar sobre essa operação, da importância desse projeto para o Rio Grande do Sul, a gente vai aqui para a nossa super tela, ainda sem cabo, só com internet, né? Mas futuramente vamos mais rápido com esse cabo aí pela internet para conversar com o prefeito César Furini, que está conosco, lá de Balneário Pinhal. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite, agradeço o convite, sobremaneira desejo a todos os telespectadores e a equipe uma excelente quarta-feira. Obrigado por estar conosco, por nos atender aqui. E antes de mais nada, queria saber como é que está o tempo no litoral, porque eu sou um amante do litoral, né? Eu gosto de praia, eu gosto do nosso litoral, das nossas praias aqui. Como é que está aí? Está chovendo? Agora sim, hoje nós tivemos pela parte da tarde o início, né, de uma chuva não muito intensa, mas agora já está mais uma chuva permanente. Nós temos as previsões da Defesa Civil que hoje estamos em regime de alerta, né, aqui na região do litoral norte, mas nós experimentamos há umas 2-3 semanas atrás, em pouco mais de 5 dias, mais de 300 milímetros de chuva. Puxa, que é um valor... um volume altamente denso, né, para um curto período de tempo. E nós já vínhamos nos programando desde o início do ano, desde janeiro. Nós realizamos mais de 5 quilômetros de novos valos que ligam as lagoas, né, a drenagem para as lagoas, para tirar o peso d'água de dentro da cidade. Então, a gente fez um trabalho preventivo que acabou evitando também muitos alagamentos que eram historicamente cotidiano da nossa cidade. Muito bom, muito bom. A gente tem que ficar sempre em alerta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo aqui no programa, porque parece que tem um acumulado ainda maior, até domingo ou segunda-feira, de mais 200 milímetros de chuva. Daqui a pouco o Lucas Canever vai nos atualizar. Prefeito, me conte como é que é essa história do cabo gigante, como é que surgiu tudo isso, como é que Balneário Pinhal ficou no centro dessa conexão maravilhosa?
Para nós foi iniciando a gestão, tu imagina, eu, prefeito, tinha 20 dias de governo, a equipe de engenharia do planejamento me chama e diz, César, nós estamos com algum porém aí que a gente gostaria de debater contigo. Uma empresa, a Vital, mandou um e-mail meio estranho, com um cabo submarino à portaria em Balneário Pinhal. E nós, uma cidade pequena, tem tantas outras cidades aí que poderiam fazer oferta, né, com mais infraestrutura, mais antigas, com até maior quantitativo populacional. E aí nós prontamente recebi também uma ligação no início de fevereiro do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a necessidade de nós bem recebermos a empresa Vital, né, na época o Hernani Polo, e assim o fizemos. E quando chegaram os engenheiros e os técnicos da Vital, eles nos apresentaram algo que era desconhecido para muita gente aqui no Rio Grande do Sul. A internet do mundo está chegando agora no Cone Sul brasileiro através de Balneário Pinhal. E eles nos explicaram naquela primeira reunião que a nossa geologia ela é um facilitador para o recebimento, né, para a acoplagem desse cabo que vem, que ele já se encontra no Brasil, ele segue também para a Argentina, mas a partir dele nós teremos as possibilidades aí de data centers em Porto Alegre, que já estão em fase de construção, em Eldorado, em Gravataí, e também agora nos abre, né, um leque de possibilidades, com aquilo que a gente poderá proporcionar para a nossa cidade em termos de desenvolvimento, seja ele econômico, computacional, da inovação tecnológica, dentro de todos esses pontos. Imagino que abre de leque, né, de trabalho, de negócio, de educação, troca de informações. Basicamente é maior fluidez, uma velocidade maior e uma capacidade de atender mais gente com internet e serviço de dados, né, prefeito? É basicamente esse o benefício que vai ser trazido para a população do Rio Grande do Sul. Exato. Nós aqui, a olho nu, a gente não enxerga, né? Não consegue... o WhatsApp vai ficar um pouco mais rápido para enviar uma imagem. Não, mas para quem trabalha com isso, ela vai ser algo significativo, de uma relevância tremenda até para o avanço, né, dos estudos e da pesquisa na área da inovação tecnológica. Para o senhor ter uma ideia, o nosso teleporto mais ao sul do Brasil, aqui no hemisfério sul, é em Maricá, no Rio de Janeiro. E aí nós já recebemos engenheiros espaciais que estão atrás, né, captando recursos para poder fazer um teleporto próximo aqui no Rio Grande do Sul. E como o cabo hoje ele acaba não gerando royalties e nenhuma divisa para o município, a gente é extremamente interessado em abrir essas portas para poder também fazer um processo de captação para gerar mais capacidade de investimento na cidade. E aí nós temos a possibilidade de termos um teleporto aqui em Balneário Pinhal, né? E isso faz com que, para quem não conhece o teleporto, ele é um processo de recebimento de dados via satélite e remessa de dados para satélites também. Então ele facilita o trânsito de dados, né? Ele deixa ele mais fidedigno, mais limpo, mais acurado, para poder ter uma transmissão que é extremamente necessária não ter erro. Então, ela vindo para o Cone Sul brasileiro, a gente começa também na América Latina a ter um processo de referência nesse sentido. Sem contar que nós temos uma meninada aí que vai ter toda a possibilidade de fazer uma apropriação em cursos de capacitação técnica que nós vamos agora ofertar através do Poder Público na nossa Escola Municipal de Qualificação Profissional. Nós vamos abrir agora, se não até o final desse ano, no início do ano que vem, o primeiro centro de referência da juventude do Litoral Norte. E isso vai proporcionar para a nossa meninada uma possibilidade de ter aqui na porta de casa, de forma gratuita, capacitação para inserção no mercado de trabalho. Algo que a gente acredita ser extremamente relevante, tendo em vista que o PIB do Litoral Norte é o pior PIB do estado do Rio Grande do Sul. E a gente acaba sofrendo com as mazelas, né, desse reflexo. Muito bom, abre esse leque também, mais essa possibilidade de empregos, de aprendizagem, né, de especialização, de uma ocupação para uma geração aí que está ligada e que tem o domínio dessas questões tecnológicas. Isso é muito legal, é uma nova geração aí que vocês começam a criar também. Agora, prefeito, eu vou pedir para a gente botar as imagens de novo, que a gente viu já no início da nossa conversa, desse cabo na praia, porque tem um navio que está trabalhando, né, o cabo submarino Malbec, né, aí em Balneário Pinhal, litoral norte gaúcho, é a fase mais visível do trabalho, né, nesse momento, e a aterrissagem desse cabo ali, ó, que tá na praia ali, né, tá na praia. Ele não vai ficar na praia, né, prefeito? Ele será enterrado, é isso? Ele não será visível mais no futuro.
Não, ele já foi, na realidade, Norton, esse trabalho ele já aconteceu até o final da semana que passou. E só para complementar minha fala do parágrafo anterior, nós estamos, né, entre os 497 municípios do estado, nós e apenas mais 82 municípios estamos dentro do Invest RS, que é uma agenda do governo do estado, onde ele proporciona aos municípios a possibilidade de captar investidores. E agora, nós, tendo essa necessidade da inovação tecnológica, também abre mais um leque de oportunidades para a gente proporcionar investimentos novos aqui em Balneário Pinhal e também, por que não, na nossa microrregião. Então, é algo que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, os potenciais que nós temos na nossa cidade, nós estamos dentro, né, junto com 80 outros municípios, nessa viabilidade. Com relação à questão do cabo, nós temos alguns poréns, né, e já veio alguns questionamentos também, quero deixar claro. Mas os data centers eles têm um alto consumo de energia, por isso que no próprio Invest RS nós estamos atrás de potenciais investidores para fazer o processo de investimento na transição energética. Nós aqui no Litoral Norte, nós temos um dos maiores parques eólicos da América Latina. Isso, nós temos um potencial gigante para poder ofertar, né, essa transição energética e nós temos um consumo sustentável de energia. Nós temos também aqui, na geologia apropriada em Balneário Pinhal, um ponto em offshore ali que nós teremos a perspectiva de ter ao mar aberto a captação de energia eólica, né? São campos de energia em alto mar. E isso faz também com que nos possibilite termos um aporte na inovação tecnológica de uma forma sustentável, cuidando sempre do meio ambiente. Com relação ao cabo, eles fizeram o primeiro passo da empresa, já foi ano passado. Eles adquiriram um terreno, a própria empresa, né, a Meta adquiriu um terreno, porque o cabo ele pertence à Meta Business, que é a proprietária do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então, eles adquiriram um terreno, edificaram aqui a CLS, né, que é a Cable Landing Server, que é onde ele vai acoplar o cabo para poder fazer a saída em 2 vias. E aí eles fizeram a solicitação para fazer o investimento da colocação dos canos de forma subterrânea. A gente deu, né, a liberação, fizemos todo o acompanhamento da obra, agora está em fase de finalização e nós teremos também uma contrapartida da própria empresa em termos de manutenção e melhoria viária, que é uma forma que eles enxergaram também de poder proporcionar para a nossa cidade uma melhoria com a vinda da empresa e essa parceria do poder público e também a empresa Vital. E aí, Norton, eles tiveram o início desse processo já no ano passado, finalizaram em maio desse ano a sede ali e também as caixas que vão fazer a agregação do cabo e vieram agora no mês passado, no mês de julho, com um navio francês atracado aqui no nosso Atlântico para poder fazer a remessa do cabo e chegar aqui na sede. Eles iniciaram o processo de uma semana fazendo o enterramento de uma placa que ela serve como um aterramento, né, para não ter nenhum tipo de problema, porque muitas vezes as pessoas falam, dentro desse cabo aí, que ele tem também energia circulando, as pessoas se questionam, mas daqui a pouco vai ter energia, rompe o cabo e nós vamos ter um processo de problema aí à beira-mar, porque a gente sabe que a água, né, ela acaba sendo condutora. Então, eles fizeram todo o processo com segurança, né, avalizado por todos os órgãos fiscalizadores, e aí, após eles ficaram 2 dias enterrando a placa, finalizaram, vieram para poder abrir e conectar já o cabo na base inicial. Então, eles começam a passar o cabo agora até chegar ao CLS e eles já estão fazendo um trabalho que agora eles utilizam um método não destrutivo, que eles estão pela RS 040, para quem costuma vir aqui para o sul do Litoral Norte através da 040, via mão ali, o túnel verde. Eles vão fazer em paralelo, já estão... Quem passar por ali vê as máquinas caminhando e trabalhando e os funcionários diariamente, né, de segunda a segunda, realizando as operações. E eles também terão outra rota, que eles irão pela Freeway, passar por Glorinha para chegar em Gravataí, lá no data center, que também vai ser de propriedade deles. Então, eles já estão investindo nesse processo, já estão trabalhando nesse processo para que no início de 2027 a operação esteja finalizada e atendendo às expectativas da própria empresa. Impressionante essa logística da turma do Mark Zuckerberg, que o prefeito César Furin está nos explicando, sensacional. Então, claro, não tem perigo então de levar choque,
reboque, e o cabo, obviamente, não vai ficar exposto na praia, não vai atrapalhar os banhistas, surf, pescadores, isso aí vai ser muito bem colocado, né? E outra coisa que o senhor explicou bem direitinho, deu para entender, então, que o cabo chega com os navios contratados pela Meta, né? Chegou do oceano, está indo para a terra, e não da terra para o oceano. Nesse momento está, então, chegando em Balneário Pinhal para fazer a conexão internacional. É isso, né, prefeito? Exato. Ele vem com o navio lançador. Navio até... Isso. O navio ele ficou a 2 quilômetros de distância, 2,5 km. Isso. Não é aquele da imagem agora, tá, Norton? É sim, lá, é mais longe. Mais longe. E não parece 2 km, sabe? A gente que não tinha essa perspectiva de ter um navio na nossa orla aqui, nós ficamos impactados porque realmente parece que ele está muito próximo. Ele vem com o cabo trazendo lá do Rio de Janeiro, né, no navio, e ele faz o lançamento desse cabo com os rebocadores. Tanto que aquelas boias laranja, essas daí que aparecem agora na imagem, sim, elas trazem o cabo até a beira-mar de forma suspensa, né, boiando em alto mar, finaliza o processo de execução, de enterramento do cabo, de acoplagem de forma concreta, e aí depois eles começam a colocar os pesos em alto mar para que o cabo ele funde e depois eles façam a cobertura final do trabalho. Que maravilha, sensacional essa tecnologia. Prefeito César Furini, deixa eu só fazer um esclarecimento, o senhor está me chamando de Norton e não tem nenhum problema nisso, porque é o nosso coordenador de jornalismo, o Norton Capo, que deve ter conversado com o senhor durante o dia e durante os últimos dias para acertar esse nosso encontro. Aqui é Renato Martins, com muito prazer e não tem problema nenhum, só para fazer uma correção, senão o pessoal liga a TV e fica meio confuso aí, né? O que está acontecendo, né? Cadê o Norton? Mil desculpas, tá, Renato? Aqui, não tem problema. O Norton está lá na sala dele. O Norton está lá nos assistindo na sala dele e está gostando muito da entrevista. O senhor é muito comunicativo, viu, prefeito? E o senhor explica muito bem, obrigado, né? E o senhor está sintonizado. Estou vendo que o senhor está empolgado com essa novidade, que certamente vai ajudar na economia do município, né? Porque Balneário Pinhal é uma praia, é uma cidade pequena ainda, claro que tem seus méritos e tal, mas com essa chegada dessa tecnologia, vai ter muito acesso, vocês vão receber muita gente, visitas, hotéis, comércio, essa geração aí de estudantes, né? Vai movimentar a cidade, né, prefeito? Não, Renato, e isso vai nos preparar para o futuro, né? Algo que nós estamos trabalhando e muito. Nós iniciamos a gestão, nós abrimos a Escola Municipal de Qualificação Profissional com 5 cursos já totalmente gratuitos. Fizemos diversas parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho do Estado para também poder proporcionar para a nossa comunidade melhores opções para inserção no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, nós somos um dos piores PIBs aqui do Litoral Norte e a gente não fica contente com isso. Nós estamos trabalhando muito para reverter essa situação e dar condições para que as pessoas elas tenham opção de empregabilidade, mas também tenham condições de capacidade para chegar numa empresa e se apresentarem de uma forma com que o empreendedor, né, o comerciante, ele consiga estar contente com o material de mão de obra ofertado nesse sentido. Então são situações que a gente vai trabalhando em paralelo, né, Renato? E aqui peço mais uma vez desculpa ao senhor. Não tem problema, não precisa me chamar de senhor também, prefeito. A gente vislumbrou no início do mandato como uma necessidade. E para o senhor ter uma ideia, a gente já começou a ter as conversas com diversos institutos para poder fazer essa oferta para a nossa juventude em contraturno escolar. Algo que a gente preza ser muito importante porque a gente quer reter talentos. Nós não queremos o nosso jovem indo embora, ter que estudar em outras cidades ou produzir, né, ter essa produção aí em outras cidades. A gente quer fazer com que as pessoas elas consigam ter o seu desenvolvimento de vida aqui. E para o senhor ter uma ideia, aqui em Balneário Pinhal nós tivemos, após a enchente, mais de 30% de acréscimo populacional. Ou seja, nós tínhamos pelo censo do IBGE em 2022 14.995 mil habitantes. E hoje a gente, pelos cadastros da saúde, da própria Corsã, nas economias ativas, usuários de atenção básica, nós temos mais de 23.900 pessoas aqui em Balneário Pinhal. E a gente aumentou esse quantitativo, a gente não recebe a mais por isso e a gente precisa atender as pessoas. E uma forma da gente conseguir fazer com que a roda gire é proporcionando para as pessoas também essa emancipação financeira, né, e esse processo de liberdade econômica.
Muito bom, muito bom. É isso que o senhor está falando também é um fenômeno, né, que aconteceu com o litoral pós-enchente. A população cresceu bastante, significativamente em várias praias. Em Balneário Pinhal não é diferente. Prefeito, como é que está o osso da baleia? Está lá ainda? Faz tempo que eu não vou a Pinhal. Tá lá. Segue ali no nosso largo, né? Nós temos o Largo Osso da Baleia, que Largo junto ao Osso da governo. Baleia. Isso, e agora a gente também tem ali no Distrito do Magistério um outro osso que a gente vai fazer a recomposição dele, porque após algumas marés altas aí nós tivemos, né, infelizmente, a perda do objeto com a construção também de um calçadão. Então ali no Magistério nós tivemos um investimento da gestão passada de uma orla e a gente agora também se soma a isso para poder produzir o embelezamento nesse processo. Mas eu vi, Renato, lá em La Paloma, no Uruguai, uma vez que eu fui há muitos anos atrás numa Páscoa, que lá eles têm uma estrutura de uma jubarte, que é algo que eu estou tentando ver como que a gente consegue colocar aqui próximo, né? Para nós termos realmente todo o ossário da baleia aqui também se tornar também um atrativo turístico para a nossa comunidade, para os veranistas ou para quem frequenta. Mas o senhor será muito bem-vindo novamente, Balneário Pinhal. Faço questão de recebê-lo e também, né, proporcionar uma boa estada. Se o senhor parar de me chamar de senhor, aí talvez eu vá a Balneário Pinhal. Só para registrar aqui, para quem não sabe, né, Magistério, o prefeito citou, Magistério faz parte de Pinhal, né? Pinhal é o município, Magistério, portanto, pertence a Pinhal, por isso que o senhor está fazendo também obras lá, né? E esse osso da baleia que eu falei, me lembro da minha infância, mas fui outras vezes já a Pinhal, várias vezes já jovem, é um pedaço do osso, né? Não tem a ossatura toda que o senhor está falando dessa baleia jubarte aí, que talvez fosse legal de tentar trazer um esqueleto inteiro, né? Aproveitar que as baleias estão vindo muito para cá, né? Estão pertinho, já aparecem aí no nosso litoral, aparecem muito em Santa Catarina, ali em Garopaba, né? E aí daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue, né, ter um monumento lindo, maravilhoso aí em Pinhal para se tornar mais marcante ainda. Mas o osso da baleia é muito marcante, porque eu me lembro da minha infância há 40 anos atrás, né? Não estou tão antigo assim, né? Mas o osso da baleia é bem antigo, né, prefeito? O senhor não era nascido e o osso da baleia já está aí. É verdade. Primeiro que eu digo que Balneário Pinhal é a praia da infância de muita gente, né, Renato? Nós, diversas pessoas que eu converso, Rio Grande do Sul afora, e até a gente encontra muitos gaúchos, né, no Brasilzão. Nós temos essa perspectiva de fala quando a gente fala, eu sou de Balneário Pinhal, a praia lá da música, e agora o Pinhal, exato. Certa vez eu fui no verão, tem mais essa. Exato. Do Cidadão Quem, do Calendec, era a praia do Pinhal, que foi homenageada por eles na música. É muito legal. Bom, Pinhal se tornou nacional, né? Ela se eternizou, né? A praia de Pinhal está eternizada e rompeu barreiras, o processo de conhecimento, e a música ela antecede, né, a situação da cidade. Eu sou de 89, meus pais eles já tinham um restaurante aqui, tá, Renato, desde 88, então meus pais eles são comerciantes de longa data, e naquela época já existia. Então, para você ter uma ideia, né, eu tenho um pouco menos de 40, né, eu tenho 36, mas já existia e é um ponto turístico e marcante da cidade, algo que a gente não pode desfazer, pelo contrário, a gente tem que buscar reativar essa cultura que nós temos. Hoje, Balneário Pinhal também tem a temática das abelhas, porque é por lei da Assembleia, né, por lei estadual, a capital estadual do mel. Então, nós temos também, quem transita pela cidade de Balneário Pinhal vai ver diversas abelhas e muitas vezes não entende. Tá, mas por que antigamente tinha os orelhões, né, de telefone? Por que eu vou fazer uma ligação numa abelha? Era porque nós, né, desde sempre, desde 99, nós fizemos o primeiro Festival Estadual do Mel e aí se perdurou esse processo na situação temática da cidade. Prefeito, a vértebra da baleia, né, o monumento aí de vocês, é da década de 1960, na época que estava sendo construído, inclusive, ali o prédio muito próximo ali, né, que foi o primeiro prédio do município que se formava naquela época. Então é muito mais antigo que nós. É verdade. E assim, nós temos uma característica, nós temos o clube de pesca mais antigo do Brasil, né, o Atlântico Sul. Ele é 1 quilômetro de distância do Osso da Baleia, que ali tem o prédio Brasília, que é o prédio que está ao lado, que também é um dos prédios mais antigos. Mas para tu ver, Balneário Pinhal ela tem uma história antes da emancipação, né? Nós temos, por exemplo, o clube de pesca mais antigo do Brasil, que ele data ali de 1957. Então é algo que hoje a gente recebe campeonato sul-americano de pesca, ali até uma referência
aqui, e numa situação que hoje tu não vê tanto, né, Renato, a proposição da pesca esportiva na nossa orla, no nosso litoral norte gaúcho. Muito bom, prefeito César Furini, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, parabéns aí pelos projetos todos, principalmente pela chegada desse cabo e por todas as outras novidades. Até o verão a gente vai conversar de novo para ver a expectativa aí para a temporada de 2027. Muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço. Abraço, eu que agradeço e estou sempre à disposição, Renato, de vocês, de toda a equipe do RS Movimento, para que a gente consiga fazer uma propulsão das ações que a gente executa aqui enquanto Poder Executivo. Isso também é uma forma de nós darmos transparência, né, aos atos da gestão. Eu sempre primo de todas as formas para a gente poder atender a imprensa, porque é dessa forma que a gente vai também deixando o nosso cidadão a par daquilo que acontece, seja em Balneário Pinhal, na região do Litoral Norte, ou, por que não, no Rio Grande do Sul. O tema da reunião focal aqui é algo que não vai tocar apenas a minha vida ou do nosso cidadão balneário pinhalense. Ele vai afetar positivamente a vida de milhares de gaúchos e a gente conta com vocês aí também para poder proporcionar isso da melhor forma possível. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Boa noite. Prefeito de Balneário Pinhal, César Furini, falando conosco aqui ao vivo no RS em Movimento, falando um pouco dessa transformação tecnológica, né, e que está acontecendo a partir lá de Balneário Pinhal para todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que está o início de noite aqui pelo estado, com essa chuvinha na quarta-feira. Vamos botar aqui na Supertela as câmeras ao vivo. A gente tem esteio nesse momento, com o céu carregado, mas com chuva muito fraca, né? E alguns períodos sem chuva também. A temperatura nesse momento está em 15 graus, agora nesse momento, quando são quase 7 horas. Em Porto Alegre estão 16 graus com chuva, 16 graus com chuva, e agora a gente tem aí a Câmara de Caxias do Sul, sempre muito iluminado, o céu um pouquinho mais aberto, hein? Com um pouquinho menos de luminosidade pela lente da câmera. 14 graus nesse momento lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E aí temos a nossa Gramado, está começando o Festival de Cinema de Gramado hoje, né? Começa hoje, vai toda semana que vem, passa pelo fim de semana e vai até o outro final de semana. 14 graus nesse momento, o pessoal chegando ali pela rótula de entrada no município, uma bela câmera ali vista de cima. E Porto Alegre, carregada, muitas nuvens, já vai chover mais certamente nas próximas horas. 15 graus nesse momento, mas tá bonito esse cartão postal aí, hein? Tá bonito esse cartão postal da Avenida Mauá, Castelo Branco, chegada na capital através do Cais do Porto, mas o céu está bastante carregado. Bom, a partir de hoje começa aquele período de extremos que a gente falou ontem lá do Estúdio do Tempo com o Lucas Canever, pelo Brasil, né? Enquanto o centro-oeste, norte, nordeste do país vão enfrentar temperaturas acima da média em um veranico de 40 graus, aqui nós no sul do Brasil vamos iniciar uma nova sequência de dias de muita chuva. A gente vai até o Estúdio do Tempo para conferir os detalhes. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite para ti também, Renato, e boa noite para você que nos acompanha. Isso acontece por causa de uma massa de ar quente que deve atuar até a próxima quarta-feira, o que vai levar os termômetros para até 42 graus em pontos do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e o Piauí. A previsão é de tardes cada vez mais quentes e secas, o que também fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo de 20%. Isso tudo, combinado com o calor, aumenta o risco para incêndios florestais lá no Tocantins, Goiás e no Mato Grosso. Apesar desse calor fora de época, o episódio é classificado como um veranico e não como uma onda de calor. Isso porque as temperaturas mais altas não devem persistir com a mesma intensidade por pelo menos 5 dias. Já no sul do Brasil, o avanço de uma frente fria trouxe chuva para todo o Rio Grande do Sul. Tudo indica que até o início da semana que vem, o estado deve receber de 150 a 200 milímetros de chuva, ou até um pouco mais do que isso em pontos isolados. As áreas que vão ser mais atingidas são as regiões que ficam perto da fronteira com o Uruguai. A chuva já começou hoje em todo o Rio Grande do Sul, mas a instabilidade agora se concentra mais ao longo do dia no centro, no sul e no leste do estado. Os maiores volumes vão ser registrados entre a Serra, os vales, a Grande Porto Alegre e também o litoral norte.
Essa instabilidade toda deve ganhar ainda mais intensidade a partir de amanhã. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS Movimento com o Renato Martins. E depois do intervalo, a gente vai saber que no Dia Internacional da Juventude, Porto Alegre promove feirão voltado à empregabilidade e o acesso a serviços. A ação faz parte da Semana Municipal da Juventude, que tem outras iniciativas também, segue até o dia 19 de agosto com atividades diferentes em regiões da capital. Também tem a previsão do tempo, esporte, muito mais. Continuem com a gente, intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Hoje é o Dia Internacional da Juventude e esta quarta-feira foi marcada em Porto Alegre por uma ação voltada à empregabilidade e ao acesso a serviços. A Prefeitura realizou um feirão com ofertas de vagas de trabalho, orientação para currículos, encaminhamento para processos seletivos e muito mais. A ação faz parte da Semana Municipal da Juventude, que segue até o dia 19 de agosto, com atividades em diferentes regiões da capital. Para falar sobre as políticas públicas para a juventude, a gente está recebendo aqui no estúdio o Francisco Ferrari, que é coordenador dos direitos da juventude da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Francisco, seja bem-vindo, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade, né, de estar representando aí a nossa Secretaria de Inclusão e poder falar um pouquinho aí, né, passar umas novidades em relação ao público, principalmente o público jovem, mas o público em geral, né. A gente criou agora, a partir desse ano, o Espaço de Juventude está dentro de uma diretoria de direitos humanos e aí nós temos vários colegas coordenadores, tanto de juventude, que é o meu caso, mas também direito da mulher, do idoso, diversidade, criança e adolescente, igualdade racial, tem também o indígenas e imigrantes. Então é um combo, né, de parceiros. Uma preocupação global aí. Né? Isso, e é uma diretoria bem transversal, assim, a gente acaba trabalhando com praticamente todas as secretarias no município e a gente tinha um desejo de colocar uma programação interessante, né, para colocar mais ainda pertencimento para o jovem. Por isso, aproveitamos os nossos equipamentos, né, do município de Porto Alegre, que é o caso ali em regiões bem específicas, como a Bom Jesus, a Lomba do Pinheiro, a Restinga, e aproveitamos ali alguns parceiros. E o Cine também, que é um grande parceiro nosso, que é um braço da nossa secretaria, nos proporcionou estarmos com mais parceiros, empresas parceiras, para desenvolver o feirão de empregabilidade, que era o tema principal desse ano, né? Como é que foi o feirão hoje? Foi muito bom, apesar do tempo, a gente amanheceu com já um dia bem chuvoso, mas eu me surpreendi já às 9 horas da manhã, tinha bastante gente, foi bem dinâmico o movimento em relação ao feirão de emprego e o legal é que oportuniza também para as pessoas que vão chegando também como se fosse uma consultoria, não só ela ter acesso a entregar currículo, conversar com algum empresário ou estar ali com as atendentes podendo passar as suas dúvidas, né? Mas também um auxílio em relação à postura, até mesmo no organizar o seu currículo, né? Algumas questões assim que são bem pertinentes. Uma consultoria de carreira até, exatamente, né? Exatamente. Isso vem acontecendo já, né, há bastante tempo dentro do serviço do Cine. Então a gente gosta muito de enfatizar, porque as pessoas elas se surpreendem, algumas delas assim com esse apoio, né? É bem legal essa parte. Não é simplesmente ir lá atrás de um emprego, sentar, analisar as vagas e ir embora. Não é só isso. Exato. É muito mais. Exatamente. E as pessoas, elas com isso, elas também passam adiante essa informação, né? Faz com que outras pessoas que talvez, porque se sentem mais valorizadas dignidade, também, né, Francisco? É a questão da dignidade. Que melhora, como tu disseste, a melhora na apresentação, né? O seu próprio currículo, a valorização daquilo que já fizeram, onde é que trabalharam e tal. Isso Daqui a pouco até esquece de botar alguma coisa no currículo. Mas eu posso botar? Sim, pode botar, que valoriza, enfim. Isso né? aí. Daqui a pouco, assim, a pessoa não sabe nem como é que... se eu for numa entrevista de emprego, como é que eu vou vestido? Boto gravata, perfeito, não boto? Perfeito. Eu acho que isso tem, né? Perfeito. Esse papo, ele rola lá, né? Perfeito. E acontece, assim, muitas vezes até por
uma falta de instrução, ou às vezes uma atenção, né, pode fazer com que um candidato a uma vaga não se prepare, né, ou não ache que isso é importante. Então é fundamental a gente conversar com as pessoas. Nunca teve numa entrevista de emprego, né? Tem. Daqui a pouco nunca teve, não sabe como é que é. Então, nesse feirão, ele tem a oportunidade de experimentar. Daqui a pouco, me conta mais ou menos como é que funciona uma entrevista, né? E são tantos tipos, né? Hoje em dia, não é somente aquele emprego formal. Muitas vezes a pessoa está trabalhando de outra forma e nunca teve esse hábito de repente, vou me apresentar para um comércio, para uma empresa que, de repente, está precisando de alguém específico e eu não me encaixo. Mas, às vezes, não se encaixa por preconceito próprio, né? É nosso papel mostrar para as pessoas que, olha, ela pode ser designada para aquela área, basta ela estar organizada para isso, né? Claro, de a pessoa aprender a se valorizar, né? Isso aí. Para poder conseguir aqueles... A apresentação conta muito, sim. Agora, o feirão é uma das atividades da semana, né? Isso. A gente aproveitou o fato de ter essa parceria, né, e ter essa estrutura do Cine Municipal. Temos empresas parceiras como a Ecos também, o Fênix Vestibular. A gente organizou principalmente esses dias e deu um espaço entre alguns dias para não fazer feirão todos os dias numa sequência. A gente colocou um em cada semana, até porque eu conheço pessoas que foram em duas atividades ao invés de ir apenas naquela do seu bairro. Então, por exemplo, hoje tinha uma moça que ela participou do dia 6 na Lomba do Pinheiro, e hoje ela levou mais uma colega e foi pro feirão que a gente executou ali na Bom Jesus, né, na pracinha de esporte e cultura, e ela estava agradecendo, né, e comentando isso, que legal que eu pude também informar mais uma pessoa e participar também aqui numa outra região da cidade. E aí lembrando que junto ao feirão, outras atividades como oficinas, a gente trabalhou também a questão do embelezamento ali, tanto para o homem quanto para a mulher, corte de cabelo, um curso para detalhes dentro da beleza, como trança e tal, coisas específicas da área da beleza, da área da cultura, da área do esporte, como práticas de defesa pessoal, né? Então são situações assim que foram agregando dentro de um contexto que a gente criou um calendário positivo, principalmente, né, um dia coringa com todas as atividades, 6 de agosto na Lomba do Pinheiro, 12 de agosto na Bom Jesus e na próxima quarta-feira, 19 de agosto, na Restinga. Tem a última edição que é na Restinga dentro dessa semana. Tem serviço de saúde também. Sim, exatamente. Testes de glicemia. Isso, vacina, o pessoal, boa adesão de vacina da gripe, né? O pessoal da saúde lá, o atendimento estava lá, as unidades de saúde, o pessoal do CREAS estava lá. Então são tantos parceiros, às vezes até a gente pede desculpa que pode esquecer de algum. Mas são parceiros que geralmente, quando a gente se propõe a organizar algo assim, né, com um certo tempo, com nichos importantes ali, eles acabam nos ajudando muito. É bem interessante. Eu tenho aqui, ó, até vou ler porque eu acho que é importante, aferição de pressão arterial. Isso aí também, né? Exatamente. Glicemia, orientações de saúde bucal. Uma coisa que às vezes as pessoas não têm, né, em casa, não tem acesso a isso, né? Testes rápidos, olha, importante, HIV, Porto Alegre está no centro, no epicentro dos números de HIV. A gente já fez aqui entrevistas sobre isso no Brasil. Está batendo recorde a grande Porto Alegre em todo o Brasil e é algo realmente comportamental, porque as pessoas estão deixando de se cuidar, né? É a única resposta para isso. Então é importante o teste constante que tem que fazer. Sífilis, hepatite. Procon Porto Alegre também estava lá, né? Também estava. Para orientação do consumidor, educação de consumo, isso é muito legal. Desculpe interromper, às vezes acontece de alguma... A gente chama vários serviços, pode acontecer de um ou outro serviço ficar... ou ficar só num período, né? Fica no período da manhã, no período da tarde. Nesse de hoje a gente focou muito ali das 9 da manhã a 1 da tarde, porque é o horário de maior fluxo por causa do feirão. Perfeito. Mas os próprios centros que são ligados ali à prefeitura, eles têm já a atividade deles também e também tem um aproveitamento de uma parcela da sociedade que já usufrui ali dos serviços, né? Então, no dia a dia, eu vou dar um exemplo assim, essa parceria com o Fênix Vestibular, eles vão ter... talvez na próxima semana tenha mais uma aula sobre a questão do Enem
para toda a gurizada, e aí não tem idade, né? Quem vai ser estudante, vai prestar a prova do Enem, vai ter também um acesso a uma palestra, a um bate-papo com uma pessoa que tem uma boa experiência nisso, né? Isso em todas essas 3 regiões vai acontecer. Inclusive, a CUFA está trazendo a Porto Alegre também mais uma palestra... Central das Favelas, Central Única das Favelas. A CUFA, que é grande parceira nossa também. Inclusive, eles tinham nos convidado a participar junto para fazer parte de compor também a Semana da Juventude, uma palestra do MVBio, que seria em agosto, mas eles estão ajustando, acho que vai acabar acontecendo em setembro. E aí nessa palestra a gente também quer colocar à disposição uma palestra sobre o Enem, para poder até divulgar ainda mais para os jovens, né, o acesso à educação através de um aulão gratuito que vai ser no dia 2 de novembro, que aí vai para a nossa 2ª edição. Pois é, já queria entrar nesse assunto, que eu sei que é um ponto alto daí da tua coordenação, que é esse aulão que é muito frequentado e muito desejado pelos estudantes que vão prestar o Enem, né, vestibular através do Enem, enfim, acesso à faculdade, e que não tem, às vezes, possibilidade de frequentar um pré-vestibular pago, né, particular, que todos são praticamente particulares, então eles têm acesso a esse aulão que acontece no Auditório Araújo Viana, né? Exatamente, é bem interessante assim, porque o Baita Aulão, que foi a... Baita Aulão. Foi a logotipia que a gente criou, né? Agora a gente formou a sigla, o nome, a temática toda, para ficar algo bem regional, assim. Eu vou te dar um exemplo, né? A gente que é gaúcho, bem bairrista, assim, quando a gente está viajando, se a gente for conversar com pessoas que já moraram aqui ou que já passaram pela cidade, alguns símbolos da cidade ficam eternizados, né? Por exemplo, o Brick da Redenção, a Feira do Livro, né? A Orla do Guaíba agora, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, que está bem equipada. Então, são atividades que elas ficam para sempre. Porto Alegre também tinha os aulões do pré-vestibular, né? Quem não lembra aí, né? Quem é um pouco mais aí não tão jovem. Já tem mais de 3 décadas, talvez. Vai lembrar que o Gigantinho era palco, né? O Gigantinho era palco de um grande aulão. Os cursinhos da época faziam também as suas festas das tintas e tal. Isso. Então, no ano passado, a gente resolveu conversar internamente, né? Conversamos com as secretarias e com o próprio secretário Juliano. Eu acho que é o momento de resgatar, né? A gente conversou sobre isso. Era o momento de resgatar para a cidade de Porto Alegre o aulão. E aí tinha que ter um espaço simbólico, quem sabe o Araújo Viana, né? Foi o que a gente pensou na época e deu tudo certo, graças a Deus. O Araújo Viana, através da Opinião Produtora, lá da Pro6, foi parceira também, a gente conseguiu GG Concursos, a Secretaria Municipal de Educação nos ajudou, o Estado nos ajudou também. Então a gente foi compondo e promoveu gratuitamente, né, um aulão para a comunidade de Porto Alegre, né? Isso Porto Alegre e arredores. No ano passado, e casualmente foi no dia 2 de novembro, porque é uma data específica, é um feriado, né? E também próximo à data da prova do Enem. Sim. Esse ano nós estávamos aguardando a confirmação da data das provas do Enem, que serão no dia 8 e no dia 15 de novembro. E aí a gente conseguiu organizar já com antecedência, prevendo que, né, mais ou menos poderia cair nessa data, sabendo que no mês de outubro é bem complicado, tem 2 datas de eleições, tem feriados, então a gente conseguiu manter o dia 2 de novembro. Outubro é complicado, novembro é melhor. E aí mantemos o dia 2 de novembro. Vai ficar na boca do Enem ali, para a turma revisar os conteúdos. E vai cair numa segunda-feira, para quem, né, ainda não se informou ali sobre a prova, e o feriado do dia 2, ele cai numa segunda-feira. Já no próximo final de semana já é a prova. Então vai ser bem legal. Sim, vai ser bem legal. Bem em cima. A gente está programando. Vai ser o dia todo também, que nem o ano passado? Vai ser. Ano passado a gente fez um horário que começava às 9 da manhã, acabava um pouco mais cedo. Esse ano a gente preferiu abrir os portões ao meio-dia, já que é uma segunda-feira feriado. A gente tem muito estudante que vem da grande Porto Alegre, certo, que para se deslocar. Também, E aí a gente vai até às 19 horas. Então, entre meio-dia e 19 horas. Ótimo. Vai ser um pouco mais, assim, proveitoso a logística, nesse sentido, né? Foi o que a gente conversou ali com várias pessoas e o pessoal escolheu esse horário. Vamos tocar, dia 2 de novembro. Muito bom, muito bom. Uma bela iniciativa aí para ajudar os jovens de Porto Alegre. Ô Francisco, qual é o perfil do jovem de Porto Alegre? O jovem
da nossa capital está muito perdido? Como é que está a saúde mental dele? Nos conta um pouco, tu que trabalha tanto com os jovens. A gente conversa, eu represento também o COMAD, que é o Conselho de Políticas sobre Drogas do município, né? Estou de presidente lá, até mando um abraço para os colegas. Hoje a gente teve uma Assembleia Geral. E como a gente circula muito, né, com a Secretaria de Educação, mas também com a de Saúde e outras, assistência social, enfim, são secretarias que estão diariamente tendo acesso a esse tipo de preocupação e informação. A gente tem, o futuro nos destinou uma preocupação, né, com o passar dos anos aí, em relação à saúde mental. Sim. É um debate mundial, assim, a gente pretende tratar cada vez mais em parceria, né, na transversalidade do município, estar participando de tudo, né, os eventos que a gente pode colocar informação, atrair parceiros para tratar, que seja não somente em eventos, mas algumas palestras, algumas questões educacionais, para tratar com um pouco mais de ênfase esse tema, principalmente da saúde mental. Tu perguntou o perfil, assim, a gente tem acompanhado, né, através de dados e tal, a nossa secretaria tem muito atendimento ali, a gente se preocupa muito com a questão da mulher, que hoje é uma pauta, né, não só pela questão do feminicídio, sim, né, mas a cidade de Porto Alegre, ela tem muita gente entrando, né, de outros lugares, tem muita gente saindo, o perfil vai mudando, é uma população que envelhece, uma geração que está envelhecendo rápido também, e então toda essa transição... O Rio Grande do Sul tem mais gente velha, exato, né, mais gente... Exato. Nascendo do que morrendo. Então tem uma população mais velha. E essa população mais velha, a gente vai notando que a relação familiar era de um modo há 20, 30 anos atrás. E com o tempo ela vai reformulando. Quanta gente hoje que está sozinho desde cedo, né? Tipo assim, antigamente as pessoas saíam de cidade exterior, iam para a capital, mas isso não muda. Entendi. Essa transição continua. E a preocupação é que as pessoas precisam ter oportunidade. Se desde cedo a gente não focar na empregabilidade, na questão da educação, inclusive já aproveitando essa pauta do Enem, mas que essas pessoas estejam mirando, vislumbrando, que elas estejam vivendo de possibilidades positivas, a gente passa a ter um futuro um pouco mais otimista. Claro. Então a gente, enquanto Secretaria de Inclusão, a gente se preocupa muito, assim, tem que ter oportunidade para todo mundo. E não é fácil fazer isso, mas tratar disso todo dia é necessário. Né? Muitos jovens, certamente, como tu está nos dizendo, né, são moradores longe da família, né? Exatamente. E dividindo com algum colega, algum amigo, um apartamento, enfim, um local, ou até morando sozinhos. Né, muito cedo, e isso realmente precisa de orientação, precisa de oportunidade, precisa de informação, né, para não cair num mau caminho, né, não se perder. Isso é uma coisa muito importante. E o suporte, né, muitas vezes a família é o grande suporte. Às vezes a escola é um ambiente que ele pode estar positivamente crescendo, claro, mas a gente tem essa preocupação também de estar oferecendo mais oportunidades, de formas que venham a contemplar, claro, tudo isso, né? Porque muita gente não tem nem a família, não tem nem a escola. E aí a gente fica entra naquela faixa vazio, de né? Vazio. Sobrevivência, né? E dentro da sobrevivência, se a gente puder trabalhar oportunidades, daqui a pouco, 1 ou 2 anos, essa vida, ela pega um rumo positivo. Então a gente tem eu acho que isso é uma reflexão para todos, né? Todos nós, assim, não só o setor público, mas o privado também, que sejam parceiros, eu sempre gosto de enfatizar isso, sejam parceiros dos governos, da prefeitura, de grupos de apoio, de instituições, né, do terceiro setor, porque o terceiro setor, ele alcança, muitas vezes, e na maioria das vezes, aonde as pessoas, ou o Estado não conseguiria chegar. Verdade. Então a gente precisa somar, ambos são importantes, né? Claro, todo mundo. Francisco, quero agradecer muito aqui a tua presença, vamos só fazer a chamada então para 19 de agosto, né? Quando será feito o terceiro feirão, né? Isso, lá na Restinga, na Restinga. No equipamento da Pracinha Céu que a gente tem lá na Restinga, 19 de agosto, das 9 da manhã até 1 hora da tarde.
À tarde acontece sempre mais uma outra atividade, mas eu sempre enfatizo, né, principalmente esse ano, que o horário das 9 da manhã, 1 da tarde é onde a gente está com o feirão e com as atividades bombando. Muito bom. Dia 19, quarta-feira que vem, na Restinga, Francisco Ferrari, coordenador de Direitos da Juventude da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço o meu secretário Juliano também, que está viajando, que a gente acaba se ajudando para poder fazer as divulgações também. Certo. E agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho da juventude no município. Conte com a gente aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom trabalho. Moradores da Zona Sul e da área central aqui da capital relataram alteração na cor da água nesta semana. O problema foi percebido principalmente nos bairros Cristal, Tristeza e Centro Histórico da capital. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, a situação está relacionada ao conserto de uma adutora realizado na segunda-feira na esquina das avenidas Ipiranga e Borges de Medeiros. O departamento informa que esse reparo causou a mudança no fluxo da água dentro da tubulação, arrastando micropartículas que podem alterar temporariamente a cor ou o gosto da água. As equipes do DEMAI já estão trabalhando desde terça-feira, fazendo a lavagem dessa rede de abastecimento. Ainda de acordo com o departamento, essa alteração temporária não oferece risco à saúde. Mesmo assim, quem perceber a água turva, com cor ou gosto diferente, deve registrar o protocolo pelo sistema 156 para que as equipes possam identificar os pontos ainda afetados e organizar as ações para normalização do abastecimento. A maior feira de negócios do setor supermercadista do sul do Brasil, a Expoagas, começa na próxima semana, no Salão de Eventos da Fiergues. E as novidades da edição deste ano foram divulgadas em mais uma edição do Tá na Mesa, na Federação. Os detalhes você confere na reportagem de Ana Luísa Soares. Na tela. Empresários e entidades comerciais se reuniram nesta quarta-feira para conhecer as novidades da próxima Expoagas. As informações foram apresentadas em mais uma edição do tradicional Tá na Mesa, reunião almoço promovida pela Federação. Os painelistas Lindonor Peruso Júnior, presidente da Agas, e Gilmar Borchaide, presidente da Girando Sol, adiantaram para os comerciantes e para a imprensa o que esperar da edição deste ano, que promete ser a maior até agora. Nós pretendemos ter 800 milhões em faturamento esse ano. Será a maior feira da história, são 7 mil metros quadrados a mais. Nós estamos avançando para ter 610 expositores dentro da nossa feira. São 60 mil visitantes durante a feira. Uma feira que ela é muito voltada para negócio. Na verdade, nós fizemos todos os esforços para que a feira fosse voltada para negócios. A feira, que já é considerada a maior do setor supermercadista do sul do Brasil, vai ter muitas novidades. Mas o objetivo permanece o mesmo desde a primeira edição: promover parcerias, oportunidades de negócios e debater as principais tendências e inovações no setor. A gente já participa da Expoagas desde 1994, porque a Expoagas ela abre portas, né? Ela aproxima, né? E a gente poder, os compradores, os donos de negócios, que muitas vezes no dia a dia durante o ano, a gente tem, enfim, as atividades da gente consome muito tempo da gente, e a Expoagas é um momento onde a gente pode sentar, a gente conversa, dialoga, e sobre isso a gente prospecta muitos negócios, a gente aproxima muitos acordos, a gente fecha muitos negócios que, enfim, que facilitam muitas vezes a correria do dia a dia, não permite isso. Né? Então tá lá o representante comercial fazendo um negócio, mas ali tu começa a ver estratégia, né? Então a Expoagas ela tem esse papel importante, é por isso que é um sucesso que é, porque ela proporciona esse ambiente favorável para fazer negócio. O almoço também contou com homenagens ao comércio gaúcho. A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul foi parabenizada por seus 125 anos de atuação. E Peruso adiantou que o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, também será homenageado durante a Expoagas. A maior honraria, né, da Agas será para o senhor, né, na sua homenagem, e com muito orgulho estarei lá para lhe entregar.
A Expoagas 2026 ocorre do dia 18 a 20 de agosto, das 11 às 20 horas, no Centro de Eventos da Fiergues, em Porto Alegre. Muito bem, já estamos aqui com Irineu Guarnier Filho, que apresenta o Ponto de Conexão sempre às 9 da noite. Irineu, vai na Expoagas também? Pois é, eu tenho ido muitos anos. Grande evento, né? Muitos anos estive lá. Lá no Centro de Eventos da Fiergues. É uma bela feira, né? Aliás, o Centro de Eventos da Fiergues, teve o presidente ontem aqui, né, o Cláudio Bier, ele tem abrigado, se tornou o grande local para os grandes eventos de Porto Alegre, né? Que Sim. Infelizmente a gente não tem um centro de eventos específico para a cidade, mas temos a PUC aqui, né? Onde acontece muito evento, né? Mas não tem mais. O Fórum da Liberdade, por exemplo, começou no Plaza São Rafael, não tem mais espaço. Já migrou aqui para a PUC e assim vai. E lá na Fiergues tem Expoagas e outros grandes eventos também. E lá tem aquele enorme estacionamento também que facilita que muito o acesso também. Alguns eventos, inclusive, são montados no estacionamento. No próprio estacionamento, shows tudo, também. já recebeu shows. Muito show lá. Irineu, qual é o teu tema de hoje? Hoje vamos voltar ao assunto da inteligência artificial, Renato, e vamos falar sobre os avanços, limites e ética no uso da inteligência artificial. A gente sabe que essa tecnologia, essa ferramenta entrou para ficar nas nossas vidas, ela veio para ficar, entrou definitivamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo hoje a gente convive com tecnologia de inteligência artificial. Então, queremos questionar e queremos discutir um pouco sobre isso. O que se avançou nesse terreno aí? Quais são os limites éticos do uso dessa tecnologia, né? Tem muita gente utilizando inteligência artificial de forma bastante desonesta, né? Ela chegou com tudo também, né? Uma tecnologia que entrou rápido. Muito rápido. E ela foi melhorando e evoluindo à medida que já estava sendo utilizada pelas pessoas, né? O marco aqui no Brasil é 2023, se não me engano, né? Que chegou o ChatGPT. E daí em diante a coisa explodiu a uma velocidade muito grande. É uma tecnologia, para usar uma palavra da moda, disruptiva, né? Completamente disruptiva e potencializa muito. A tecnologia em si, né, Renato, ela não é nem boa nem má. Sim, né? o problema é quem está na frente uso dela, que né? se faz dela, né? É uma ferramenta. Eu vejo dessa maneira. E a gente quer hoje ouvir os nossos convidados sobre isso. Agora é importante, né, correr para fazer uma legislação, uma regulamentação, né? Ou pelo menos criar algum tipo. Nós estamos aí discutindo também as BETs, que já fizesse programa, tudo, que também está sem regulamentação, né? Não tem assim um freio, né? Tem alguns dispositivos na lei. Pequeno avanço, tem algumas coisas, mas assim, respeitar não respeitam, né? Porque quando diz assim, lá no comercial, né? Não pode, como é que é? Menor de 18 não pode jogar. Mas a gente sabe que a gurizada pega um celular e tá lá. Jogo, aposta não é investimento. Coloca uma idade, né, fictícia. E aí a mesma coisa. Mas não vamos limitar as crianças, os adolescentes. A gurizada tá todo mundo nos chats GPT, nos Gemini, né? Agora a Meta também já tem a sua mais em navegador também mais fácil. O próprio Google hoje, quando faz uma pesquisa no Google, ele já te responde em inteligência artificial. Exatamente. E já pergunta o que tu quer saber mais sobre aquilo. O Google mudou completamente essa ferramenta de busca e de consulta, né? Que antes vinham ali os links para você procurar lá, onde, né? Agora não, agora já vem a resposta ali e até indica de onde pode pesquisar e tal, mas já vem a resposta pronta. Eu gostei de um professor que esses dias, não é daqui do Rio Grande do Sul, de um outro estado, não me lembro, não sei se foi Minas Gerais, que ele deu um enunciado lá para um trabalho, né? E aí colocou uma linha escrita em branco, sem aparecer. Né? Escrito em branco assim, coloque a palavra Macarena de uma maneira completamente tresloucada, né? Insira no texto em algum momento completamente fora de contexto. E aí, claro, a gurizada fazia o Ctrl-C, Ctrl-V daquele enunciado e levava junto aquela linha transparente que eles não liam, né? E aí, resultado, jogava no ChatGPT, entregava ao professor sem revisar. O professor disse que de 30 recebeu uns 17 trabalhos com Macarena no meio. E isso vai acontecer com muita frequência, Renato, e a gente hoje vai discutir isso no programa. Eu estava lendo agora detalhes sobre isso, aquela ferramenta, o Claude, né? Que é sensacional. Mais um aí, que todo mundo tá gostando. E ela criou uma espécie de marca d'água invisível, tá começando a testar isso na Europa, uma marca d'água invisível que fica ali. Este texto, ou este artigo, ou esse conteúdo foi elaborado com IA. Ninguém vê aquilo ali, mas se você buscar aquilo com
com a ferramenta adequada, aparece a marca d'água. Então, daqui a pouco não será mais possível querer enganar o professor, querer enganar... Menos mal. A marca d'água vai estar lá para entregar. Né? Vamos ver a nossa tela do ponto, sem marca d'água, tela do ponto de conexão, Irineu, teus convidados. Vamos lá, os nossos convidados de hoje. Leandro Cardioli, que é professor de Filosofia do Direito. Paulo Reus, que é especialista em segurança da informação. O Christian Kuhn, que é economista e professor universitário, e o Felipe Zorzi, que é doutor em ciência política e analista de política internacional. A gente quer ver também como é que vai ser, né, Renato, o uso da IA na campanha eleitoral. Isso também. Algum regramento vai ser um tema bom. Mas vai ser interessante. Nós estamos em sobre a hora, mas só para dizer que foi nos Estados Unidos que o professor universitário reprovou 32 de 35 alunos que ele botou essa armadilha aí com a frase, não era Macarena, era Madagascar. Coloca Madagascar sem sentido. Bom, e os trabalhos vieram tudo com Madagascar no meio completamente sem sentido. Ele reprovou 32 de 35, porque nem sequer, o problema não foi botar no ChatGPT, nem sequer leram e revisaram o trabalho antes de entregar para o professor. Esta marca d'água do Claude, que ela resiste a algumas edições, pequenas edições. Ajuda. Agora, se você fizer uma edição bastante complexa, mexer bastante, aí ela se apaga, né? Mas a questão é justamente essa, é não copiar e colar e passar adiante. É trabalhar e pensar em cima, revisar, né? Irineu, bom programa logo mais. Obrigado, Renato. Valeu. Ponto de Conexão começa às 9h aqui na Rede RS. Agora a gente vai voltar até o Estúdio do Tempo para saber do Lucas Canever até quando vai essa chuva. Renato, a previsão indica chuva até pelo menos o começo da semana que vem. Nessa quinta-feira, uma massa de ar frio avança do Uruguai em direção ao norte do estado. Isso vai intensificar ainda mais essa instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Os acumulados variam de 10 a 60 milímetros, mas os temporais mais intensos vão acontecer em pontos da Serra, do Litoral Norte, região dos vales, centro do estado e até mesmo aqui na região metropolitana. Nessas áreas são esperados até 100 milímetros de precipitação. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de perigo de tempestades que é válido para praticamente toda a metade norte do nosso estado. O órgão alerta para temporais e rajadas de vento de até 60 km por hora, o que pode gerar transtornos. Na sexta-feira, o tempo melhora em parte do estado. A chuva vai se concentrar mais no norte, principalmente entre a Serra e o litoral, assim como na região dos vales e aqui na região metropolitana mais uma vez. Nas outras partes do estado, o sol até aparece entre nuvens, mas essa melhora aqui não vai durar muito, porque já no sábado volta a chover em todo o Rio Grande do Sul. Mas vamos focar nessa quinta-feira. Vamos dar nosso giro pelo estado e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades, mas eu já adianto que a tendência é de temporais. Gramado na Serra, por exemplo, temporais durante o dia, mínimas de 12 graus e máximas de 16. Em Encantado, a amplitude térmica vai ser bem baixa, indo só dos 14 até os 16 graus amanhã. No norte do estado, em Não Me Toque agora, previsão de mínimas de 16 graus, com máximas de até 20. Em Palmeira das Missões, a gente vai observar o mesmo padrão e assim como a gente viu até agora, a tendência é de chuva durante o dia inteiro, acompanhada de muitos raios. Lá na fronteira oeste, Itaqui deve ter máximas de até 17 graus e mínimas de 13. Em Bagé, também uma amplitude térmica muito baixa, dos 11 até os 13 graus apenas, mas agora vamos lá para o centro do nosso estado. Em São Cepé, as máximas podem ir até os 15 graus, com mínimas de 11, e também continua a tendência de chuva. Agora vamos lá no extremo sul do território gaúcho ver como é que fica a situação em Chuí, uma das cidades que ficou até ontem mesmo, desde quinta-feira até ontem, sem energia elétrica por causa da passagem daquele ciclone nessa tropical. A energia já voltou, mas essa tem mais previsão de chuva agora pela frente e a temperatura também vai dos 10 até os 14 graus. No litoral norte, em Torres, mínimas de 15 e máximas de 17 graus, com tendência de temporais. Assim como aqui em Porto Alegre, a gente também vai ter um dia de bastante instabilidade e a temperatura vai dos 13 até os 16 graus amanhã. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite.
Na próxima semana, rodovias estaduais vão sofrer interrupções. Motoristas que trafegam pelos vales do Caí, Jaguari e Taquari, na Serra e também na região central do Rio Grande do Sul, devem ficar atentos. O DAER autorizou o início das obras de recuperação em 4 trechos de rodovias e a construção de 2 novas pontes no estado. Portanto, preste atenção, confira na tela. As intervenções vão ocorrer na ERS 124, entre Harmonia e Montenegro, na RSC 453, entre Westfália e Imigrante, na ERS 355, entre Vila Flores, Veranópolis, Fagundes Varela e Vista Alegre do Prata, e também na ERS 241, entre São Francisco de Assis e a Várzea do Rio Jaguari. Os serviços incluem recomposição de aterros, obras de contenção em áreas com deslizamentos, drenagem e restauração do pavimento. Também foi autorizada a construção de 2 pontes, uma sobre o Arroio Não Sabia, na ERS 441, em Vista Alegre do Prata, e outra sobre o Rio Ibicuí Mirim, na ERS 530, em Dilermando de Aguiar. Durante a execução dos serviços, haverá interrupções no trânsito nos trechos em obras. E depois do intervalo, Rogério Amaral traz as últimas notícias do esporte. Esse intervalo é rápido e a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol com o Rogério Amaral. Boa noite, Rogério Amaral, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado novamente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo. Semana agora... meio calma? Mais ou menos, né? Mais ou menos porque nós temos essa agitação já dos clássicos Grenal que acontecem aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. E hoje nós tivemos a definição por parte da CBF, né, que nós teremos um desdobramento em 3 dias. Veja isso. 3 dias. São 4 jogos. Um acontece na terça-feira, que é o dos mineiros. Tá? Sim. 2 acontecem na quarta-feira, que é o centro do país, né? Sim. O clássico em São Paulo e a participação de um integrante do Rio de Janeiro. Tá? E no terceiro dia, que é na quinta-feira, aí é o que sobra para nós gaúchos. Então, é assim. Tá? E cada um com transmissão diferente também. A nossa é a transmissão mais pobrinha, vamos dizer assim, é isso? Não, acredito que não, né? Que seja a mais pobre, porque a CBF, diante daquelas que são as emissoras, sejam emissoras de sinal, de concessão governamental, como é a nossa aqui, por exemplo. Sim. Não é a Rede RS, tá? Tem também as que são de streaming. Isso. Tá? Para a dupla Grenal sobre o streaming, de a cabo, né? E streaming, exatamente. E tem também as transmissões de TV a cabo, né? Que aí depende de concessão. Sim, é sempre bom a gente falar, eu sei que o Dia da Televisão foi ontem, nós tivemos um belíssimo programa. Mas né? vai ter o ponto TV de conexão. Fechada? Vai ter TV fechada? TV fechada porque tem TV aberta. Onde tem a TV aberta, normalmente tem a TV fechada. Tá, mas para a dupla Grenal não vai ser só streaming? Streaming. Aí é streaming. Aí não tem TV fechada. Não tem TV fechada. Pois é. E muito menos aberta. Isso que eu estou dizendo, para nós sobrou só o streaming. Mas desculpa, eu te cortei, eu ia falar sobre o ponto de conexão ontem da televisão. Que era o Dia da Televisão. Isso, o Dia da Televisão Brasileira de Santa Clara, que é a padroeira Isso, da padroeira, televisão. Exatamente. Então são essas, vamos dizer assim, plataformas que nós temos hoje. Hoje está mais disseminado, está mais popular, mas assim, o streaming ainda tem uma certa restrição na população. Claro. Não é todo mundo que paga um streaming e até a condição para você ter, por exemplo, uma partida de futebol no streaming, você tem que ter primeiramente uma internet que seja muito boa. Porque senão vai travar, ainda é uma realidade nossa aqui. E ainda alguns streamings cobram um precinho a mais. Não é o caso, acho que da Amazon, Prime,
Não. Todas cobram assinatura. Isso. Mas a Disney, por exemplo, ela cobra para alguns pacotes de alguns jogos a mais. Se tu quer uma competição específica, tu tem que pagar isso por mais uma todos. Isso aí pega de todos os streams. Enfim, vamos lá. Bom, vamos ver o material com as datas aí e como é que ficou com a dupla Grenal, pode ser? Com o Giovanni de Oliveira na tela. A CBF definiu as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A rodada de ida começa na terça-feira, 25 de agosto, com Cruzeiro e Atlético Mineiro às 9 horas da noite. 2 jogos na quarta-feira, 26, Vasco e Vitória e Palmeiras e Santos, ambos acontecem às 9h30 da noite. Já na quinta-feira, 27, às 8 horas da noite, acontece o clássico Grenal marcado para o Beira-Rio. Na rodada de volta, o Atlético enfrenta o Cruzeiro às 9 da noite de terça-feira, 1º de setembro. No dia 2, às 9h30 da noite, acontecem Vitória e Vasco e Santos e Palmeiras. Encerrando a rodada no dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, o Grêmio recebe o Internacional na Arena. Antes dos clássicos, o tricolor tem 2 partidas fora de casa. No domingo, dia 16, o adversário é o Atlético em Minas. E no dia 23, o confronto é contra o Bragantino em São Paulo. Já o Colorado tem 2 jogos em casa, na próxima segunda-feira contra o Remo e no sábado, dia 22, contra o Atlético Mineiro. Entre os clássicos, a situação se inverte. Enquanto o Grêmio recebe a Chapecoense no domingo, dia 30, o compromisso do Inter no mesmo dia é contra o Bahia em Salvador. Saraivada de jogos. E não tá fácil. Antes do primeiro jogo, a facilidade para o Internacional, que joga as 2 em casa, como nós vimos aí na reportagem do Giovanni de Oliveira, e joga o primeiro dos clássicos no Beira-Rio. Mas entre os clássicos, a vantagem passa a ser do Grêmio, que joga em casa. O Internacional vai a Salvador enfrentar o Bahia, para quem o Inter perdeu, inclusive no primeiro turno, dentro do Beira-Rio. E o segundo Grenal é na Arena. Então, vai ser um recorte de futebol para a dupla Grenal nesse momento, envolvendo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e que não vai se, eu diria, não vai se isolar nisso, Renato, e não vai se encerrar após o segundo Grenal. Sabe por quê? Porque quem ficar fora, que não passar na Copa do Brasil, quem passar na Copa do Brasil, claro, vai continuar tendo que sair dessa zona incômoda que é próxima do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ir adiante para as semifinais da Copa do Brasil. Com 2 jogos com algum mineiro. Mas isso aí mas isso é, vamos dizer, uma tarefa boa. Sim. Árdua também, isso é um porque problema continua... bom, como a gente diz. Problema bom. Já quem perder fica com o problema ruim. Sim. Porque além de ter que se afastar dessa zona de rebaixamento, vai passar a ser, nesse período todo, eliminação na Copa, né? O eliminado da Copa do Brasil para o seu grande rival. E a gente sabe que isso aqui tem um peso muito grande. É verdade. Muito grande. É verdade. Tá? Por isso que eu disse ontem que, na minha ótica, seria melhor não ter esse Grenal, mesmo que não tivéssemos a garantia de um clube gaúcho na semifinal. Por quê? Porque o impacto da derrota num clássico e o desdobramento posterior é um peso realmente muito grande para se carregar. Nem perder, eu acho que para o Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, é tão ruim quanto perder para o rival. Né? Não, eu vou te dizer, nem perder para o lanterna do campeonato é tão ruim quanto perder né, e ser eliminado na competição, né, para o rival. Por causa da corneta posterior que é longa, né? Não, e depois fica só a obrigação de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, porque vai ficar com uma só competição. Então nós teremos aí dias emocionantes. Por isso que eu digo, viu, Rogério? Semana passada as nossas rádios aqui debateram muito, os jornais também, as colunas esportivas, de prioridade. Nós nem chegamos a falar isso aqui, né? Eu e tu. Sobre priorizar, né?
o Inter e Grêmio devem priorizar a Copa do Brasil ou escapar do Z4 no Brasileiro. Qual é o chefe que chega para ti do trabalho? Cícero Aragon chega para ti assim, ô Rogério, eu quero que tu priorize, escolhe aí, tu vai colocar aquela matéria no ar ou tu vai fazer aquele relatório que eu te pedi? O chefe quer as duas coisas, ele precisa priorizar as duas coisas. Exatamente. Tem 11 em campo, mas não sei quantos lá no banco. Toca a ficha. Prioridade é tudo. O que eu penso sempre, Renato, nessa questão de priorizar, é que se você está no Campeonato Brasileiro numa situação razoável, confortável, né, ou seja, da metade para cima da tabela, você pode priorizar as Copas. Porque as Copas, a cada etapa que você se classifica, é uma remuneração, é um valor financeiro considerável. Claro. Tá? E aí você pode, mas desde que esteja numa situação confortável. Até porque a gente tem que encarar essa realidade. Grêmio e Internacional hoje não disputam o título do Campeonato Brasileiro. Não tem condições financeiras, econômicas, e a realidade é essa. Emocionais e técnicas. Não tem nenhuma condição. Porque uma vem em decorrência da outra. Ou a emocional vem em decorrência da técnica, a técnica em decorrência da financeira. Tem que escapar do Z4. De novo, a grande meta. Aí a meta no Brasileiro é você pegar a Copa. Né? De preferência Libertadores, em segundo plano a pré-Libertadores e em último plano pegar, não é uma Sul-Americana, de resto é fugir do Z4. O que os porto-alegrenses acharam do Grenal, né? Então, desses dois Grenais? Vamos às ruas aí, a Cris Viegas foi às ruas, né? E fez uma enquete com os porto-alegrenses, vamos saber os torcedores de Grêmio Internacional, o que eles acharam na tela. Tem que dar Grêmio. Com certeza vai dar Colorado. Eu espero que dê o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Vai fazer a torcida? A torcida pro Grêmio. E no enfrentamento lá com os outros times, né, que foram selecionados, Palmeiras e tal? Olha, tudo leva a crer que é o Palmeiras, mas não... Nós temos chances, pode crer. Espero que agora, né, vamos embora. Vamos conseguir. Tranquilo, vamos Inter. Semifinal Copa do Brasil, eu acho que vai dar Internacional. Quando vê Grêmio, né? O primeiro duelo vai ser disputado no Beira-Rio. A decisão da vaga para a semifinal acontece na Arena do Grêmio. O taxista Anderson já está com um look montado. Todos os dias eu ando de Inter, porque eu sou Inter até morrer. O Inter vai ganhar de novo do Grêmio, porque ele nunca perdeu pro Grêmio em decisão de mata-mata. Vai ser 2-0 pro Inter no Beira-Rio. Além da rivalidade histórica, a classificação vale muito dentro e fora de campo. Quem avançar garante presença na semifinal e recebe uma premiação de R$9 milhões da Confederação Brasileira de Futebol. Na Arena a gente garante uma vitória de 2-1 e o Grêmio ganha e passa para a próxima fase. Eu acho que é um jogo muito bom, acho que é um jogo que a gente não estava esperando, a chance era pouca, mas é um baita jogo, então tentar segurar na Arena, sou gremista, tentar segurar assim no Beira-Rio, na real, para decidir na Arena, eu acho que é... O vencedor do Clássico Gaúcho enfrentará na semifinal quem passar do duelo mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave estão Vasco e Vitória, além do Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos. O sorteio de 3 grandes clássicos estaduais para as quartas de final da Copa do Brasil causou estranhamento para muitos torcedores. Isso aí foi marmelada, é armação, só vai ter clássico. A dupla Grenal aqui no Sul, lá Cruzeiro e Atlético Mineiro. O único jogo que não vale muito é o Bahia e o Vitória e o único jogo. O resto tudo clássico. Se foi armação. Quando a bola rolar, não estará em jogo apenas a disputa por uma vaga na semifinal. Em campo estará mais um capítulo da história de uma das mais acirradas rivalidades do futebol brasileiro. E desta vez com o peso de uma decisão nacional. O que tu acha que vai dar desse Grenal aí pra... Tem que dar Grêmio, né, moça? Pelo amor de Deus, não aguento mais ver o Inter ganhar. O Inter tem que perder, é o Grêmio. Aqui, gaúcho é Grêmio, é Grêmio. E vai dar Inter, né? Com certeza. O senhor acha que eles estão preparados? Sim, tá bem. E o Barnabé tá mais preparado ainda, né? Eu acredito que vai sair 2-1 pro Grêmio, eu tô bem otimista pro Grêmio. Acredito que vai ser bem, apesar de ser bem acirrado, tanto porque agora a gente encontra os dois times numa situação na tabela do Brasileirão bem baixa. Acredito que vai ser um pouco acirrado, mas eu tenho otimismo pro Grêmio.
A expectativa é de estádios lotados e mobilização de torcedores em todo o estado. Para muitos, o sorteio garantiu um cenário especial, a certeza de que um clube gaúcho vai estar entre os 4 melhores da Copa do Brasil de 2026. A contagem regressiva começou. Inter e Grêmio voltam a se encontrar em um mata-mata que promete fortes emoções e que pode marcar o rumo da temporada para os 2 clubes. Eles tentam dar um melhor, né? Então, vamos na torcida. Vamos fazer uma torcidinha pra eles, então. Vai, Inter! Vamos, Colorado! Vai, Grêmio! Excelente muito material da Cris Viegas. E a edição do Andrei Pereira, que colocou Inter e Grêmio, Inter e Grêmio, Inter e Grêmio, que é um reflexo da nossa sociedade. E o local escolhido é emblemático em Porto Alegre, centro histórico, né? O centro histórico, o mercado público mais antigo do Brasil, é o nosso mercado público. O Paço Municipal também apareceu, muito legal. E o entusiasmo, né? Todo mundo torcendo. Eu gostei do gremista ali que foi o honesto, né? Chega do Inter ganhar. Não. Precisamos ganhar. Eu gostei do outro do Colorado. Não, o Barnabé também, o Bernabé. Até o Barnabé foi convocado. O Rogério, vamos avançar aqui, que tem novidades de contratações do Internacional, é isso? Novidades e não novidades, né? Como assim? Sim, porque o Internacional, não contratações, desistiu oficialmente das negociações com o atacante, o centroavante, o Bakambu. Tem novidades de desistência de contratações. Bakambu. Então. Agora não se sabe se desistiu o Internacional porque vazou, né, os termos da proposta de negociação para o sueco, né, o Eliasson. Ou Eliasson, como queiram. Tá? E isso aí realmente não ficou legal, por quê? Porque a grande parte dessa contratação do pagamento fica para o ano que vem e para 28 também. Entendeu? Sim. Então, talvez isso, e a gente vive um ano eleitoral no Internacional, talvez isso não tenha pegado bem e a direção tenha desistido. Ou como já tem aí a brincadeira, né, dos gremistas de Colorados, que desistiu por quê? Da onde que viria o Bakambu? Do Congo? O que o Congo lembra pro Colorado? Pode ter sido isso, mas enfim, né? Segundo, se não houve acerto nas tratativas, então continua o Internacional aí com essa pretensão do atacante sueco Eliasson e também pelo centroavante o Alex Arce, né, da equipe do Rivadavia. Muito bem, no Grêmio tem uma saída e uma contratação fora de campo, é isso? A saída o Grêmio está finalizando aí, né, a rescisão de contrato com o William. O William, e isso aí, pelo que se tem de informações, a rescisão está na ordem de 7 milhões e pelo que ganharia o jogador até o final do contrato, o Grêmio vai economizar em torno de 24 milhões. Então, boa economia. É um bom negócio. Quem é a contratação? A contratação está aí, vamos mostrar a contratação do Grêmio. Bota na tela que nós estamos acabando o programa, vamos lá. Vamos, contratação, qual é a contratação do Grêmio aí? Qual é o mistério, meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Leonardo Gaciba. Leonardo Gaciba, que já foi, é um ex-árbitro de futebol, ou como se diz, uma vez árbitro, sempre árbitro, não é? Mas ele é um árbitro aposentado e já foi o presidente da comissão de arbitragem da CBF. E foi contratado aí. O profissional exercerá funções de orientação junto aos atletas e membros da comissão técnica do departamento de futebol. Também fará a representação institucional do clube junto às entidades esportivas que organizam o futebol. Dentre as atribuições, como consultor, Gaciba será o responsável por estabelecer interlocução com os responsáveis pelas comissões de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, da CBF, da Comebol e da FIFA. Muito bem. Ou seja, o que é isso? Vamos falar o português claro. O Gaciba foi contratado para ser um dirigente executivo do Grêmio. Não é só um consultor né, de arbitragem para passar regras novas e novidades para jogadores e comissão técnica. O Gaciba está contratado efetivamente, na minha ótica, como um dirigente executivo do Grêmio com essas atribuições. Aliás, ele já foi contratado anteriormente pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, já exerceu essa função no Cruzeiro de Belo Horizonte e agora exerce no Grêmio.
Muito bem, Rogério Amaral, que volta amanhã com mais novidades, mais opiniões e mais análises. Amanhã você estará com o Giovanni de Oliveira aqui, né, e tem uma reportagem especial de um projeto da Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos aqui, da ASEG, que é Elas Além das Quatro Linhas, valorizando o futebol feminino. Conheço esse projeto. Vai ter isso. Vai estar saindo de férias? Não. Ah, tá. Então volta quando Estou só saindo porque amanhã de noite tem uma missão com o Instituto da Criança com Diabetes, que eu sou conselheiro. Muito legal. Valeu, Rogério. Grande abraço. Obrigado. O RS Movimento fica por aqui. Desejo a você sorte, saúde e sucesso. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência. E amanhã, às 6h30 da tarde ou da noite, a gente está aqui de volta. Até lá. Tchau, tchau.